Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A manhã de São Paulo despertava com seu trânsito habitual, carros enfileirados na Avenida Paulista, enquanto o sol ainda lutava para atravessar a névoa cinzenta que cobria os prédios. No alto de um edifício corporativo de vidro espelhado, Marcelo Tavares ajeitava a gravata diante do espelho do banheiro executivo, respirando fundo antes de descer para a coletiva de imprensa que definiria os próximos passos de sua vida pública. Aos 42 anos, o empresário carregava nos ombros não apenas um império construído com suor e visão estratégica, mas também uma dor silenciosa que nenhum repórter conseguiria capturar em suas câmeras. Fazia 2 anos que Helena, sua esposa, havia partido. 2 anos desde que a doença levou embora não apenas a mulher que amava, mas também a luz que iluminava cada canto da mansão no Jardim Europa. 2 anos tentando reconstruir uma vida que parecia ter perdido o sentido. A nova fundação que Marcelo estava prestes a anunciar levava o nome de Helena. Um projeto ambicioso de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade, com foco especial em crianças que haviam perdido suas mães. Era sua forma de honrar a memória dela, de transformar a dor em algo maior, algo que pudesse fazer diferença no mundo. Mas, enquanto revisava mentalmente o discurso que preparara, Marcelo sentia um peso diferente no peito. Não era apenas a saudade de Helena que o incomodava naquela manhã. Era a presença cada vez mais incômoda de Verônica ao seu lado. Verônica Mendes havia entrado em sua vida há apenas 8 meses, apresentada por amigos em comum durante um jantar beneficente. Ela era tudo o que se esperava de uma socialite paulistana. Elegante, articulada, sempre impecavelmente vestida com roupas de grife e joias discretas mas caras. Tinha 40 anos, era divorciada e, segundo contava, também havia passado por perdas significativas. Talvez por isso Marcelo tivesse se deixado envolver. Ela parecia compreender sua dor, parecia oferecer um ombro seguro em meio ao turbilhão de emoções que ele ainda processava. O relacionamento evoluiu rápido demais. Rápido demais para alguém que ainda chorava Helena em silêncio. Rápido demais para alguém que tinha uma filha de 7 anos precisando de estabilidade emocional. Júlia. Sua pequena Júlia. Pensar nela fazia o coração de Marcelo apertar ainda mais. A menina tinha os olhos castanhos da mãe, o mesmo sorriso doce que iluminava qualquer ambiente. Desde que Helena se foi, Júlia se tornara ainda mais sensível, mais quieta, como se parte de sua infância tivesse sido roubada junto com a presença materna. Marcelo tentava compensar. Chegava em casa mais cedo sempre que possível, levava a filha para passear no Parque Ibirapuera aos domingos, lia histórias para ela dormir. Mas sabia que não era suficiente. Sabia que uma menina de 7 anos precisava de mais do que um pai ocupado e cheio de responsabilidades empresariais poderia oferecer. Foi por isso que, há 3 meses, ele aceitara a sugestão de Verônica. Elas poderiam morar juntos. Seria bom para Júlia ter uma figura feminina em casa, argumentara Verônica com sua voz suave e convincente. A menina precisava de cuidado, de atenção, de alguém que pudesse estar presente quando Marcelo precisasse viajar a negócios. Parecia lógico, parecia sensato, mas desde que Verônica se mudara para a mansão no Jardim Europa, algo havia mudado. Não era nada explícito, nada que Marcelo pudesse apontar com precisão. Era apenas uma sensação incômoda, um mal-estar que crescia silenciosamente como uma erva daninha entre as frestas de um jardim bem cuidado. Júlia não sorria mais quando Verônica se aproximava. A menina, antes comunicativa e carinhosa, havia se tornado retraída, evitava o olhar da nova companheira do pai, corria para o próprio quarto sempre que ouvia os passos de salto alto de Verônica ecoando pelo corredor de mármore. Marcelo atribuía isso ao luto, ao processo de aceitação de uma nova pessoa ocupando espaços que antes pertenciam a Helena. Dava tempo, tentava mediar, conversava com Júlia explicando que Verônica estava ali para ajudar, não para substituir a mãe. Mas a distância entre as duas apenas aumentava. Dona Célia também havia mudado.
A governanta, que trabalhava com a família havia mais de 15 anos, que fora como uma segunda mãe para Júlia e uma presença reconfortante durante os dias mais difíceis após a partida de Helena, agora caminhava pela casa com uma expressão tensa, quase receosa. Seus olhos escuros, antes sempre gentis e acolhedores, carregavam uma preocupação que ela não verbalizava, mas que Marcelo conseguia perceber. Durante o café da manhã, Célia servia o suco de laranja com a mesma eficiência de sempre, mas suas mãos tremiam levemente. Quando Verônica entrava na cozinha para dar ordens sobre mudanças no cardápio ou reorganização dos armários, Célia apenas assentia em silêncio, mas seu rosto denunciava uma tensão crescente. Naquela manhã específica, enquanto Marcelo terminava de se arrumar, Verônica estava ao seu lado, ajustando o próprio vestido azul marinho, impecável como sempre. Ela sorriu para ele através do espelho, um sorriso calculado que não alcançava completamente os olhos. Está tudo perfeito, amor. A imprensa vai adorar o projeto. Helena ficaria orgulhosa do que você está fazendo. Marcelo assentiu, mas a menção ao nome de Helena nos lábios de Verônica sempre lhe causava um incômodo indefinível. Era como se ela estivesse tentando ocupar um espaço que não lhe pertencia, como se estivesse reivindicando uma intimidade com a memória de sua falecida esposa, que simplesmente não existia. Mas ele afastou o pensamento. Estava sendo injusto. Verônica estava apenas tentando ser gentil, tentando apoiá-lo. Desceram juntos até a garagem, onde Paulo, o motorista de confiança da família, esperava ao lado do carro. Paulo tinha 50 e poucos anos, cabelos grisalhos e uma lealdade inabalável aos Tavares. Havia trabalhado para o pai de Marcelo antes mesmo do empresário nascer. Conhecia cada segredo da família, cada alegria e cada tragédia. Quando viu Marcelo e Verônica se aproximando, Paulo abriu a porta traseira com a mesma cortesia profissional de sempre. Mas seu olhar cruzou rapidamente com o de Marcelo, carregando uma mensagem silenciosa que o empresário não soube decifrar naquele momento. O evento aconteceu no salão principal de um dos hotéis mais luxuosos da Avenida Paulista. Jornalistas, fotógrafos, empresários, políticos e figuras da alta sociedade paulistana se acotovelavam entre as mesas decoradas com arranjos de flores brancas, símbolo da fundação. Microfones foram posicionados no palco, câmeras apontadas para o púlpito onde Marcelo discursaria. A sala inteira vibrava com a energia de um evento que seria notícia nos principais veículos de comunicação do país. Quando Marcelo subiu ao palco, os flashes explodiram. Ele respirou fundo, segurou o microfone e começou a falar sobre Helena, sobre a mulher extraordinária que ela fora, sobre como sua partida deixara um vazio impossível de preencher, mas que também inspirara a vontade de fazer algo significativo. Falou sobre as famílias que a fundação ajudaria, sobre os projetos de assistência psicológica para crianças enlutadas, sobre bolsas de estudo e programas de apoio. Sua voz era firme, mas qualquer um que o conhecesse bem conseguiria perceber a emoção contida por trás de cada palavra. Verônica estava sentada na primeira fileira, aplaudindo nos momentos certos, sorrindo para as câmeras, representando o papel de companheira solidária com perfeição ensaiada. Mas enquanto Marcelo falava, ela discretamente checava o celular sob a mesa, digitando mensagens rápidas que ninguém mais conseguia ver. Seus dedos se moviam com urgência, como se estivesse coordenando algo paralelo ao evento, algo que não poderia esperar. Marcelo terminou o discurso sob uma salva de palmas entusiasmada. Pessoas se aproximaram para cumprimentá-lo, apertar sua mão, elogiar a iniciativa. Ele sorriu, agradeceu, trocou cartões de visita, prometeu reuniões futuras. Mas seu pensamento estava em outro lugar. Estava em casa, com Júlia. A menina havia ficado aos cuidados de Célia, desenhando em seu quarto como sempre fazia, quando se sentia triste ou sozinha. Marcelo prometera a si mesmo que voltaria logo após o evento para jantar com ela, para compensar mais uma vez sua ausência. Quando finalmente conseguiram deixar o hotel, já era final de tarde. O trânsito de São Paulo estava caótico, como de costume. Paulo dirigia em silêncio, navegando pelas ruas congestionadas com a habilidade de quem conhecia cada atalho da cidade.
No banco traseiro, Marcelo olhava pela janela, perdido em pensamentos. Verônica, ao seu lado, continuava no celular, digitando, freneticamente. "Tudo bem, querida?" Marcelo perguntou, tentando ser atencioso. Verônica olhou para ele com um sorriso rápido. "Sim, sim. Apenas resolvendo algumas coisas. Você sabe como é. Sempre tem detalhes para acertar." Marcelo assentiu, mas algo naquela resposta soou vago demais, evasivo demais. Ele decidiu não insistir. Talvez estivesse apenas cansado, sensível demais, vendo problemas onde não existiam. Quando finalmente chegaram à mansão no Jardim Europa, o portão automático se abriu, revelando o jardim impecavelmente cuidado. As palmeiras imperiais ladeando a entrada, a fonte de mármore no centro do jardim frontal. A casa era imponente, com 3 andares, varandas amplas e janelas enormes que pareciam abraçar a luz do sol poente. Mas para Marcelo, aquela casa já não parecia a mesma desde que Helena partira. Algo essencial havia se perdido, como se a alma do lugar tivesse sido levada junto com ela. Dona Célia os recebeu na porta como sempre, mas seu rosto estava mais tenso que o habitual. Ela cumprimentou Marcelo com um pequeno aceno de cabeça e praticamente ignorou Verônica, algo incomum para alguém tão educada e profissional. "Como está a Júlia?" Marcelo perguntou imediatamente. Célia hesitou por um segundo antes de responder. "Ela está no quarto, senhor. Desenhou a tarde toda. Quase não comeu." Marcelo sentiu uma pontada de culpa. Subiu rapidamente as escadas, deixando Verônica para trás. O quarto de Júlia ficava no 2º andar, um espaço que Helena decorara pessoalmente com papel de parede de borboletas coloridas, prateleiras cheias de livros infantis e uma cama com dossel que fazia a menina se sentir uma princesa. Quando Marcelo abriu a porta, encontrou a filha sentada no chão, cercada por lápis de cor e folhas de papel espalhadas. Júlia levantou os olhos ao vê-lo e seu rosto se iluminou instantaneamente. "Papai!" Ela correu para os braços dele e Marcelo a abraçou com força, sentindo o perfume infantil de shampoo de morango nos cabelos da menina. Por um momento, tudo mais desapareceu. Não havia fundações, eventos, responsabilidades empresariais. Havia apenas ele e sua filha, e aquele abraço que parecia curar um pouco da dor que ambos carregavam. "O que você desenhou hoje, meu amor?" Júlia o puxou pela mão até o chão, mostrando os desenhos. Havia figuras de árvores, de flores, de borboletas, e em um dos desenhos, 3 pessoas de mãos dadas. Um homem alto, uma menina pequena e, entre elas, uma figura feminina de cabelos longos e vestido florido. "É você, eu e a mamãe", Júlia disse baixinho, como se compartilhasse um segredo sagrado. Marcelo sentiu os olhos arderem, mas segurou as lágrimas. "Que lindo, filha! A mamãe ficaria muito feliz." Júlia sorriu, mas logo seu sorriso se desfez. Ela olhou para a porta do quarto, como se verificasse se estavam sozinhos e então sussurrou. "Papai, quando a Verônica vai embora?" A pergunta pegou Marcelo de surpresa. "Por que você pergunta isso, Júlia?" A menina baixou os olhos. "Eu não gosto dela, ela é má comigo quando você não está." Marcelo sentiu o coração apertar. "Má? Como, filha? O que ela faz?" Júlia hesitou como se tivesse medo de falar. "Ela manda eu ficar quieta. Diz que eu faço barulho demais. E ela mudou as coisas do quarto da mamãe. Jogou as coisas fora." Marcelo respirou fundo, tentando processar o que acabara de ouvir. "Vou conversar com ela, está bem? Prometo que vou resolver isso." Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, a porta do quarto se abriu. Verônica estava parada ali, com uma expressão que tentava parecer gentil, mas que carregava algo de falsamente doce. "Júlia, querida, não vai cumprimentar a madrasta?" Júlia se encolheu atrás do pai. Marcelo sentiu a tensão crescer no ar. "Verônica, podemos conversar lá embaixo?" ele disse, mantendo a voz calma. "Claro, amor." Verônica sorriu, mas seus olhos estavam frios. "Só vim avisar que o jantar está quase pronto. Dona Célia preparou aquela massa que você gosta." Marcelo assentiu. "Desço já. Vou só terminar de conversar com a Júlia." Verônica saiu, fechando a porta com mais força do que o necessário.
Marcelo olhou para a filha, vendo o medo em seus olhos, e pela primeira vez desde que Verônica entrara em sua vida, permitiu-se questionar seriamente se havia cometido um erro. O jantar foi tenso. Marcelo tentava manter a conversa leve, falando sobre o evento, sobre a fundação, mas Júlia mal tocava na comida, empurrando o macarrão pelo prato com o garfo. Verônica, por outro lado, conversava animadamente, como se nada estivesse errado, planejando em voz alta uma viagem que fariam juntos, sugerindo destinos, hotéis, restaurantes. Ah, e Marcelo, preciso te falar. Aquele quarto no terceiro andar, o que a Helena usava para costura, acho que seria perfeito para eu transformar em um escritório. Posso começar a reformar na semana que vem? Marcelo sentiu um nó na garganta. Aquele quarto ainda guardava projetos inacabados de Helena, tecidos que ela havia escolhido, máquinas que ela havia usado. Era um dos últimos espaços intocados da casa. Verônica, acho melhor deixarmos como está por enquanto. O sorriso dela vacilou. Marcelo, querido, já faz 2 anos. Não podemos viver eternamente no passado. A casa precisa seguir em frente. Nós precisamos seguir em frente. Havia algo na forma como ela disse aquilo que soou calculado demais, como se fosse uma frase ensaiada para parecer razoável, mas que na verdade escondia outras intenções. Marcelo não respondeu. Apenas continuou comendo em silêncio. Após o jantar, Marcelo levou Júlia para o quarto e leu uma história para ela dormir. A menina se agarrou a ele, pedindo que ficasse até ela adormecer. Ele ficou sentado na beira da cama, acariciando os cabelos da filha, até que a respiração dela se tornasse calma e profunda. Quando finalmente desceu, encontrou Verônica na sala de estar, recostada no sofá com uma taça de vinho na mão. Precisamos conversar, Marcelo disse, sentando-se na poltrona em frente a ela. Sobre o quê? Sobre a Júlia. Ela me disse que você tem sido dura com ela quando não estou por perto. Verônica deu uma risada leve, como se a acusação fosse absurda. Marcelo, crianças sempre exageram. Eu só estabeleço limites, algo que ela claramente não tinha antes. Você a mima demais. Não é mimá-la, é cuidar dela. Ela perdeu a mãe, Verônica. Ainda está processando isso. E eu estou tentando ajudar, mas para isso ela precisa me respeitar. E você precisa me apoiar. Marcelo sentiu a irritação crescer. Eu te apoio, mas não vou permitir que machuquem minha filha. Verônica colocou a taça de vinho sobre a mesa com um movimento brusco. Ninguém está machucando ninguém. Você está sendo dramático. Ela se levantou e saiu da sala, deixando Marcelo sozinho com seus pensamentos. Ele passou a mão pelo rosto, exausto. Talvez estivesse mesmo sendo dramático. Talvez estivesse vendo problemas onde não existiam. Mas a sensação de que algo estava profundamente errado não o abandonava. Nos dias seguintes, Marcelo mergulhou no trabalho. A fundação demandava atenção. Reuniões se acumulavam, viagens precisavam ser planejadas. Ele saía de casa cedo e voltava tarde, sempre encontrando Júlia já dormindo. Verônica, por sua vez, assumira cada vez mais o controle da casa. Mudava móveis de lugar, dispensava funcionários antigos contratando novos indicados por ela, reorganizava armários e redecorava cômodos sem consultar Marcelo. Dona Célia, em particular, parecia estar sofrendo com as mudanças. A governanta, que antes tinha liberdade para gerir a casa como achasse melhor agora, recebia ordens constantes, era questionada sobre cada decisão, vivia sob um clima de tensão permanente. Certa manhã, uma semana após o evento da fundação, Marcelo recebeu um telefonema urgente. Precisava viajar para Brasília imediatamente. Um investidor importante queria discutir uma parceria que poderia multiplicar os recursos da fundação. Mas a reunião precisava acontecer pessoalmente e o mais rápido possível. Marcelo hesitou. Não queria deixar Júlia, mas a oportunidade era grande demais para ser ignorada. Verônica o tranquilizou. Vai, amor, eu cuido de tudo aqui. A Júlia vai ficar bem. Prometo que vou tratá-la como se fosse minha própria filha. Havia algo na forma como ela disse aquilo que incomodou Marcelo, mas ele estava sem tempo para analisar. Fez as malas rapidamente, despediu-se de Júlia prometendo voltar logo.
e embarcou no voo para Brasília naquela mesma tarde. O que ele não sabia era que, assim que o carro que o levava ao aeroporto desapareceu na esquina, o sorriso no rosto de Verônica se desfez completamente, substituído por uma expressão fria e calculista. A máscara havia caído, e a verdadeira Verônica estava prestes a emergir. Dona Célia observava tudo da cozinha, com o coração apertado e um pressentimento sombrio de que algo terrível estava para acontecer. Ela olhou para o telefone sobre a bancada, pensando em ligar para Marcelo, em alertá-lo. Mas alertá-lo sobre o que exatamente? Sobre uma sensação? Sobre um medo que ela não conseguia nomear? Lá em cima, no quarto decorado com borboletas, Júlia desenhava sozinha, sem saber que os próximos dias mudariam tudo. Nas mãos dela, um lápis de cor azul desenhava o céu. E naquele céu, uma única nuvem escura começava a se formar, prenunciando a tempestade que estava por vir. A casa no Jardim Europa nunca parecera tão grande e silenciosa. Júlia estava sentada à mesa do café da manhã, mexendo distraidamente no pão com manteiga que Dona Célia havia preparado. A governanta observava a menina com preocupação, notando como ela mal comia, como seus olhos castanhos pareciam apagados, sem o brilho de antes. Fazia 3 dias que Marcelo havia partido para Brasília, e naqueles 3 dias a atmosfera da mansão havia mudado completamente. Verônica desceu as escadas naquela manhã usando um conjunto elegante de calça e blazer bege, os cabelos perfeitamente arrumados, as unhas feitas. Ela sorriu ao entrar na cozinha, mas era um sorriso que não alcançava os olhos. Bom dia, Júlia. Bom dia, Célia. Dona Célia respondeu com um aceno seco de cabeça, mas Júlia manteve os olhos fixos no prato, sem responder. Verônica puxou uma cadeira e sentou-se à mesa, servindo-se de café com a tranquilidade de quem estava absolutamente no controle da situação. Júlia, quando eu falo com você, espero uma resposta. Bom dia. A menina levantou os olhos lentamente, a voz quase um sussurro. Bom dia. Muito bem. Verônica tomou um gole de café, saboreando-o como se degustasse uma vitória. Célia, a partir de hoje, vamos fazer algumas mudanças na casa. Quero que o quarto da Júlia seja transferido para o 3º andar. Aquele quartinho ao lado da antiga sala de costura serve perfeitamente. Dona Célia arregalou os olhos incrédula. Mas, senhora Verônica, aquele é praticamente um depósito. É pequeno demais para uma criança. E fica longe de tudo. Exatamente por isso. Júlia precisa aprender a ser mais independente. Não pode ficar dependendo de você ou do pai para tudo. Além disso, o quarto atual dela é amplo demais. Vou transformá-lo em um closet. Júlia sentiu as lágrimas começarem a arder nos olhos. Aquele era o quarto que a mãe havia decorado para ela, cada detalhe escolhido com amor. As borboletas na parede, a cama com dossel, as prateleiras cheias de livros que Helena lia para ela antes de dormir. Era o último pedaço tangível da mãe que lhe restava. Mas aquele é meu quarto, a menina disse, a voz trêmula. Era seu quarto, Verônica corrigiu, com frieza calculada. Agora é meu closet, e você vai se mudar hoje mesmo. Célia, quero tudo organizado até o final da tarde, Dona Célia. Olhou para Júlia, vendo o desespero no rosto da criança, e sentiu o coração partir. Mas seu emprego dependia de obedecer. Com relutância, assentiu. Sim, senhora. Júlia levantou-se da mesa, derrubando a cadeira no processo, e correu escada acima, soluçando. Verônica nem sequer se virou para olhar, continuando a tomar seu café com a mesma serenidade perturbadora. Mais tarde, naquela manhã, enquanto Dona Célia subia lentamente as escadas carregando caixas vazias para embalar os pertences de Júlia, ela ouviu vozes vindas do escritório que Marcelo mantinha no térreo. A porta estava entreaberta e, através da fresta, Célia conseguiu ver Verônica ao telefone falando em voz baixa, mas clara o suficiente para ser ouvida. Sim, ele viaja na próxima semana também. 2 semanas inteiras fora. É o tempo que precisamos. A voz de Verônica era fria, estratégica. Você consegue os documentos até lá? Perfeito. E quanto à procuração, você tem certeza de que vai funcionar?
Não podemos ter erros. Célia congelou no corredor, o coração batendo forte. Quem era a pessoa do outro lado da linha? Sobre que documentos Verônica estava falando? E que procuração era aquela? A governanta sabia que deveria continuar andando, que não deveria estar ouvindo aquela conversa, mas seus pés pareciam grudados no chão de mármore. Não, a menina não é problema. Vou cuidar disso, ela vai ficar quietinha no cantinho dela, sem incomodar ninguém. Verônica deu uma risada baixa, cruel. E se ela tentar falar alguma coisa com o pai, vou simplesmente dizer que é birra de criança mimada. Marcelo está tão cheio de culpa que acredita em qualquer coisa que eu digo. Dona Célia sentiu a náusea subir pela garganta. Ela recuou lentamente, certificando-se de não fazer barulho, e subiu correndo para o quarto de Júlia. Encontrou a menina deitada na cama, abraçada a um urso de pelúcia que havia sido presente da mãe, chorando silenciosamente. Júlia, querida, Célia sussurrou, sentando-se na beira da cama e acariciando os cabelos da menina. Eu preciso que você seja muito forte agora, está bem? Muito forte e muito corajosa. Júlia olhou para ela com os olhos vermelhos e inchados. Eu quero meu pai. Eu sei, meu amor, e ele vai voltar. Mas enquanto isso, você precisa confiar em mim. Não importa o que aconteça, não importa o que a Verônica diga ou faça, você precisa ser forte. Sua mãe estaria muito orgulhosa de você. A menina assentiu, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Célia a abraçou com força, sentindo o peso da responsabilidade de proteger aquela criança, sabendo que algo muito errado estava acontecendo naquela casa, mas sem saber exatamente o que ou como impedir. Naquela tarde, o quarto de Júlia foi desmontado. Verônica supervisionou pessoalmente cada detalhe, ordenando que móveis fossem removidos, que o papel de parede com borboletas fosse arrancado, que as prateleiras de livros fossem esvaziadas. Júlia assistiu a tudo de longe no corredor, abraçada ao urso de pelúcia, vendo pedaços da sua infância sendo destruídos diante dos seus olhos. Dona Célia tentava salvar o que podia, guardando desenhos, fotos, pequenos objetos que tinham valor sentimental para a menina, escondendo-os em caixas que levou secretamente para o quartinho do terceiro andar. O novo quarto de Júlia era minúsculo, mal cabia uma cama de solteiro e um pequeno armário. Não tinha a luz natural abundante do quarto anterior. A janela era pequena e dava para o quintal dos fundos, onde a árvore que Helena havia plantado balançava ao vento. Pelo menos dali, Júlia poderia ver a jabuticabeira, a última conexão física com a mãe. À noite, quando Júlia estava deitada naquele espaço apertado e, estranho, ouviu passos no corredor. Verônica abriu a porta sem bater, segurando um copo de leite. Trouxe seu leite. Beba tudo. Júlia olhou para o copo com desconfiança. Não estou com sede. Não perguntei se você está com sede. Mandei você beber. A menina pegou o copo com as mãos trêmulas e tomou pequenos goles, sob o olhar vigilante de Verônica. O leite tinha um gosto estranho, levemente amargo, mas ela não ousou reclamar. Quando terminou, Verônica pegou o copo vazio e saiu sem dizer boa noite, trancando a porta por fora. Júlia ouviu o clique da fechadura e sentiu o pânico subir. Ela correu até a porta tentando abrir, mas estava trancada. Bateu na madeira, chamou por Dona Célia, mas ninguém respondeu. Finalmente, exausta e assustada, a menina voltou para a cama, abraçou o urso de pelúcia e chorou até adormecer. Enquanto isso, no andar de baixo, Verônica estava novamente ao telefone. Está tudo certo. A menina está controlada. Agora só precisamos garantir que ele fique fora tempo suficiente para finalizarmos tudo. Você consegue os papéis do banco amanhã? Perfeito. E o outro contato, aquele que você mencionou, ele aceita o trabalho? Do outro lado da sala, escondida atrás. Da porta da cozinha, Dona Célia ouvia tudo com o coração acelerado. Ela sabia que precisava fazer alguma coisa, que não podia simplesmente ficar parada enquanto algo terrível se desenrolava. Mas o quê? Como? Se contasse para Marcelo, seria a palavra dela contra a de Verônica. E Verônica era convincente, manipuladora, sabia exatamente como virar qualquer situação a seu favor. Célia decidiu que precisava de provas. Provas concretas do que quer que Verônica estivesse planejando.
No dia seguinte, quando Verônica saiu para um suposto almoço com amigas, a governanta entrou no escritório que a nova senhora da casa havia montado, para si mesma. Sobre a mesa, pilhas de documentos. Célia começou a folheá-los com as mãos trêmulas, sem entender completamente o jargão jurídico, mas reconhecendo assinaturas, carimbos, números de contas bancárias. Havia procurações, contratos de transferência patrimonial, documentos que pareciam dar a Verônica poderes sobre as empresas e contas de Marcelo. Com o celular tremendo nas mãos, Célia fotografou tudo o que pôde, guardando as imagens em uma pasta oculta. Então, ouviu o barulho de um carro na entrada. Verônica estava voltando mais cedo. Célia arrumou rapidamente os papéis exatamente como estavam e correu para a cozinha, fingindo estar ocupada preparando o almoço. Verônica entrou na casa acompanhada de um homem que Célia reconheceu imediatamente. Seu coração afundou. Era Rodrigo Castilho, o antigo gerente financeiro das empresas Tavares, que Marcelo havia demitido há 2 anos por suspeitas de fraude. O que ele estava fazendo ali? Célia fingiu não reconhecê-lo, cumprimentando-os com a formalidade de sempre, mas seus ouvidos estavam atentos. Verônica e Rodrigo foram direto para o escritório, fechando a porta. A governanta se aproximou discretamente, encostando o ouvido na madeira. Consegui as assinaturas que você pediu. A voz de Rodrigo era baixa, conspiratória. O falsificador fez um trabalho perfeito. Ninguém vai perceber a diferença. Ótimo. E quanto ao banco? Tudo certo. Assim que você apresentar a procuração, vai ter acesso total às contas. Podemos começar as transferências na próxima semana. E o plano B? Rodrigo hesitou. Você tem certeza? É um risco grande. Tenho certeza. Se alguma coisa der errado, precisamos de uma garantia. E ela é a garantia perfeita. Célia não conseguiu ouvir mais nada, mas o que ouvira já era suficiente para deixá-la apavorada. Eles estavam planejando roubar Marcelo, e Júlia, de alguma forma, estava envolvida nisso como garantia. Garantia de quê? Naquela noite, Célia esperou Verônica dormir e subiu silenciosamente até o quartinho de Júlia. Destravou a porta com a chave mestra que guardava e entrou. A menina estava acordada, sentada na cama, olhando pela janela para a jabuticabeira lá embaixo. Júlia, você está bem? A menina se virou, e Célia viu que ela estava pálida, com olheiras profundas. Estou com tontura e com fome. A Verônica não deixa eu comer direito. Célia sentiu a raiva ferver, mas manteve a calma. Trouxe isso para você, ela disse, tirando da bolsa do avental um sanduíche embrulhado em guardanapo. Coma devagar e esconda bem as evidências. Júlia devorou o sanduíche como se não comesse há dias. Quando você vai falar com meu pai? Logo, querida, muito em breve. Mas primeiro eu preciso juntar mais informações. Você confia em mim? Júlia assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Eu confio. Célia a abraçou antes de sair, trancando a porta novamente para não levantar suspeitas. Ela sabia que estava arriscando tudo, mas não podia abandonar aquela criança. Nos dias seguintes, a situação piorou. Rodrigo praticamente se mudou para a mansão, assumindo o controle da segurança e das entradas e saídas. Ele contratou seguranças próprios, homens de aparência intimidadora que vigiavam cada canto da propriedade. Dona Célia tentou ligar para Marcelo 2 vezes, mas as ligações não completavam. Descobriu, através de Paulo, o motorista, que Verônica havia instruído a operadora de telefonia a bloquear chamadas externas. Paulo estava igualmente preocupado. Ele notava o vai e vem de Rodrigo, as conversas sussurradas, a mudança de clima na casa. Certa tarde, quando foi buscar Verônica para mais uma de suas saídas misteriosas, conseguiu ouvir parte de uma conversa que ela teve no carro falando ao telefone com alguém. Sim, tudo está caminhando perfeitamente. Marcelo confia em mim completamente. Ele nem imagina que cada documento que assinou nas últimas semanas estava me dando mais poder. E quando ele voltar desta viagem, vai descobrir que não tem mais controle sobre nada. Paulo sentiu o sangue gelar. Ele precisava avisar Marcelo. Mas como? Decidiu que, na próxima vez que saísse para abastecer o carro,
Tentaria usar um telefone público para fazer uma ligação. Era arriscado, mas era a única opção. Enquanto isso, Júlia definhava no quartinho do terceiro andar. Verônica havia estabelecido uma rotina cruel. A menina só podia sair para usar o banheiro em horários específicos, recebia apenas uma refeição por dia e passava o resto do dia tempo trancada. Dona Célia fazia o possível para levar comida extra escondida, mas estava sendo vigiada de perto por Rodrigo e seus seguranças. Uma noite, Júlia encontrou entre seus pertences um bilhete antigo que a mãe havia escrito. Estava dentro de um livro de histórias que Célia conseguira salvar. O bilhete dizia: "Minha pequena borboleta, não importa quão escura seja a noite, lembre-se de que seu pai te ama mais que tudo no mundo, e esse amor sempre vai te encontrar. Nunca desista. Mamãe." Júlia agarrou aquele papel como se fosse um talismã, lendo e relendo as palavras da mãe, buscando força para suportar cada dia. Ela começou a escrever em um caderno que escondia sob o colchão, documentando tudo o que Verônica fazia, todas as crueldades, todas as ameaças. Intuía, com a sabedoria prematura que o sofrimento às vezes traz, que aquelas anotações poderiam ser importantes algum dia. Dona Célia, por sua vez, continuava juntando provas. Fotografava documentos sempre que tinha oportunidade, anotava conversas que conseguia ouvir, guardava recibos suspeitos que encontrava no lixo. Ela sabia que estava correndo perigo, que se Verônica ou Rodrigo descobrissem o que estava fazendo, poderia sofrer consequências graves. Mas olhar para Júlia, para aquela criança inocente sendo destruída dia após dia, era motivação suficiente para continuar. Uma manhã, Célia encontrou um recibo particularmente perturbador. Era de uma funerária. Serviços contratados incluíam um memorial infantil, flores brancas, urna pequena. Seu sangue gelou. O que aquilo significava? Estariam planejando algo ainda mais sinistro? Ela precisava agir rápido. Naquela mesma tarde, aproveitando que Verônica e Rodrigo estavam reunidos no escritório e os seguranças faziam ronda no jardim, Célia escreveu uma carta à mão detalhando tudo o que havia descoberto, incluindo as fotografias dos documentos que imprimiu às escondidas na impressora do escritório de Marcelo. Colocou tudo em um envelope grosso, endereçou para o hotel em Brasília, onde sabia que Marcelo estava hospedado, e escondeu debaixo do uniforme. Naquela noite, fingindo que precisava comprar remédios na farmácia, Célia saiu da mansão a pé. Caminhou 3 quarteirões até encontrar uma agência dos Correios que funcionava até mais tarde. Com as mãos tremendo, pagou pelo envio expresso internacional, garantindo que a carta chegaria a Marcelo o mais rápido possível. Quando voltou para casa, encontrou Verônica esperando na sala. "Onde você estava?" "Fui comprar remédio para minha pressão, senhora." Célia mostrou a sacola da farmácia, o coração batendo descompassado. Verônica a olhou, com desconfiança, mas não disse nada. Apenas acenou para que ela fosse embora. Célia subiu para seu quarto nos fundos da casa, trancou a porta e desabou na cama, tremendo. Havia feito sua parte. Agora só restava esperar e rezar para que a carta chegasse a tempo. No quartinho do terceiro andar, Júlia também rezava. Rezava para que o pai voltasse logo, para que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo do qual logo acordaria. Olhava pela pequena janela para a jabuticabeira, balançando ao vento, e conversava mentalmente com a mãe, pedindo força, pedindo orientação. A noite caiu sobre São Paulo, e a mansão no Jardim Europa parecia um palco onde múltiplas tragédias se preparavam para acontecer simultaneamente. No andar de baixo, Verônica e Rodrigo brindavam com champanhe, comemorando antecipadamente o sucesso do golpe que estavam aplicando. No quarto de empregada, Dona Célia rezava em silêncio, torcendo para que sua carta chegasse a tempo. E no quartinho apertado do terceiro andar, uma menina de 7 anos segurava um bilhete amarelado da mãe e se agarrava à esperança de que o amor do pai realmente a encontraria. Não importava quão escura fosse a noite. E em Brasília, a milhares de quilômetros dali, Marcelo Tavares participava de mais uma reunião de negócios, completamente alheio ao fato de que sua vida, sua filha e seu patrimônio
estavam sendo destruídos sistematicamente por alguém em quem havia depositado confiança. Mas isso estava prestes a mudar, porque a carta de Dona Célia já estava a caminho, carregando verdades que iriam explodir aquela realidade cuidadosamente construída por Verônica, revelando a extensão completa da traição e da crueldade que haviam se instalado no coração daquela casa. Marcelo estava sentado em seu quarto de hotel em Brasília, revisando contratos e planilhas que se espalhavam sobre a mesa de trabalho. A reunião daquele dia havia sido produtiva, mas exaustiva. O investidor demonstrara interesse real na fundação e os números começavam a fazer sentido. Mais recursos significavam mais famílias ajudadas, mais crianças amparadas. Significava dar propósito à dor que ainda carregava pela perda de Helena. Mas mesmo em meio aos números e projeções, sua mente voltava constantemente para casa, para Júlia. Havia tentado ligar 3 vezes naquele dia, mas nenhuma das chamadas completara. Problemas na linha, provavelmente. São Paulo sempre tinha essas instabilidades. Bateram na porta. Marcelo levantou-se, esperando ser o serviço de quarto com o jantar que havia pedido. Mas quando abriu, encontrou um funcionário da recepção segurando um envelope volumoso. Correspondência expressa para o senhor, Sr. Tavares. Chegou agora mesmo. Marcelo agradeceu e fechou a porta, olhando para o envelope com curiosidade. Não esperava nada. O remetente era Célia Santos, e o endereço era o da mansão no Jardim Europa. Por que Dona Célia estaria enviando correspondência expressa? Um frio percorreu sua espinha. Rasgou o envelope com pressa e encontrou várias folhas manuscritas, fotografias e documentos. Começou a ler, e a cada linha sentia o chão desaparecer sob seus pés. Senhor Marcelo, escrevo esta carta porque não consigo mais contatá-lo, por telefone, e o que tenho a dizer não pode esperar. Desde que o senhor partiu, coisas terríveis estão acontecendo nesta casa. A senhora Verônica não é quem o senhor pensa que ela é. Marcelo continuou lendo, os olhos arregalados, as mãos tremendo. Célia descrevia em detalhes a mudança de Júlia para o quartinho do 3º andar, o isolamento, a falta de comida adequada. Descrevia as conversas que ouvira entre Verônica e um homem chamado Rodrigo Castilho, nome que fez Marcelo sentir náusea. Rodrigo, o gerente que ele próprio havia demitido por fraude. Célia anexara fotografias de documentos que ele reconheceu imediatamente como falsificações de sua assinatura, procurações que nunca assinara, autorizações de transferência bancária que desconhecia completamente. Mas o que mais o abalou foi a fotografia final. Um recibo de uma funerária, serviços para memorial infantil. Nome não especificado, mas as especificações eram claras. Urna pequena, flores brancas, decoração adequada para criança de 7 anos. Marcelo sentiu o mundo girar. Largou os papéis sobre a cama e correu para o banheiro vomitando. Quando conseguiu se recompor, voltou para o quarto com as pernas bambas e pegou o celular, discando imediatamente para a mansão. A ligação não completou. Tentou o celular de Verônica. Caixa postal. Tentou o telefone fixo novamente. Nada. Foi então que percebeu, checando o histórico de chamadas, que nenhuma de suas tentativas de contato nos últimos dias havia sido completada. As ligações simplesmente não saíam. Acessou rapidamente seu laptop e entrou no sistema bancário da empresa. Seus dedos voavam sobre o teclado enquanto checava movimentações, acessos, autorizações. O que viu o deixou gelado. Havia logins de endereços IP que não reconhecia. Transferências pendentes aguardando apenas confirmação final. Contas que haviam sido abertas em seu nome sem seu conhecimento. Alguém estava sistematicamente assumindo o controle de seu império financeiro, e aquele alguém tinha acesso a informações que só poderiam ter vindo de dentro de sua própria casa. Marcelo começou imediatamente a agir. Cancelou todas as transferências pendentes, mudou senhas, bloqueou acessos não autorizados, acionou alertas de segurança em todas as contas. Então ligou para seu advogado, Dr. Henrique Moraes, interrompendo o que quer que o homem estivesse fazendo naquela noite. Henrique, preciso que você ouça com muita atenção o que vou dizer.
E preciso que haja imediatamente. Explicou tudo em detalhes. Enviou cópias digitalizadas dos documentos que Célia havia mandado. Instruiu o advogado a protocolar denúncias, acionar autoridades, preparar tudo o que fosse necessário para proteger Júlia e seu patrimônio. Henrique, um homem experiente que já havia visto de tudo em décadas de advocacia, ficou chocado com a extensão da fraude. Marcelo, isso é gravíssimo. Vou acionar contatos na polícia imediatamente. Mas você precisa voltar para São Paulo agora. Sua filha está em perigo. Já estou indo. Marcelo desligou e começou a jogar suas coisas na mala sem nenhuma organização, apenas empurrando tudo para dentro. Ligou para a recepção, cancelou todas as reuniões programadas para os próximos dias, pediu que preparassem sua conta. Em menos de 20 minutos, estava no táxi a caminho do aeroporto. Comprou uma passagem no primeiro voo disponível para São Paulo, que sairia dali a 2 horas. Foram as 2 horas mais longas de sua vida. Sentado na sala de embarque, Marcelo olhava fixamente para a fotografia de Júlia, que mantinha como papel de parede no celular. Sua razão de viver, estava sendo torturada, isolada, usada como peça em um jogo cruel de ganância e manipulação. E ele, cego pela própria solidão e necessidade de seguir em frente, havia trazido a cobra para dentro de casa. Havia confiado em Verônica. Havia acreditado quando ela disse que cuidaria de Júlia como se fosse sua própria filha. Como pôde ser tão ingênuo? A culpa ameaçava consumi-lo, mas Marcelo a transformou em determinação. Verônica não sabia com quem estava mexendo. Ele não havia construído um império do zero sendo fraco ou passivo. E quando se tratava de proteger sua filha, não havia limites para o que estava disposto a fazer. O voo decolou finalmente, cortando a noite em direção a São Paulo. Marcelo não conseguiu fechar os olhos nem por 1 minuto. Continuava checando o celular, mesmo sabendo que não teria sinal, apenas segurando o aparelho como se aquilo pudesse de alguma forma conectá-lo com Júlia, fazê-la sentir que ele estava voltando, que tudo ficaria bem. Enquanto isso, na mansão no Jardim Europa, os acontecimentos tomavam um rumo ainda mais sombrio. Verônica e Rodrigo haviam decidido acelerar seus planos. A sala de estar estava sendo transformada em algo irreconhecível. Flores brancas cobriam cada superfície disponível. Faixas de veludo preto eram penduradas nas paredes. No centro da sala, absurdamente, haviam colocado uma urna pequena, vazia, mas simbolicamente poderosa. Era um cenário mórbido, calculado para chocar, para destruir psicologicamente. Dona Célia observava tudo com o horror crescente do patente da cozinha. O que eles estavam fazendo? Rodrigo coordenava homens que traziam mais decorações, mais arranjos florais. Havia até uma lista sobre a mesa com nomes de pessoas que seriam convidadas para aquele falso memorial. O plano, Célia percebeu com um calafrio, era fazer Marcelo acreditar que algo terrível havia acontecido com Júlia, levá-lo ao desespero absoluto e, naquele estado vulnerável, forçá-lo a assinar documentos que entregariam tudo a Verônica. Era diabólico, era monstruoso, e estava acontecendo bem diante de seus olhos. Célia subiu silenciosamente as escadas até o 3º andar. Destravou a porta do quartinho de Júlia e encontrou a menina deitada na cama, febril. A criança estava visivelmente mais magra, a pele pálida, os olhos fundos. Quando viu Célia, tentou sorrir, mas mal tinha forças. Tia Célia, meu pai voltou. Vai voltar logo, meu amor. Muito logo, prometo. Célia segurou a mão da menina, sentindo-a quente demais. Júlia estava com febre. Precisava de um médico, mas sabia que Verônica nunca permitiria. A governanta pegou uma toalha úmida e começou a passar no rosto e nos braços da criança, tentando baixar a temperatura. Aguenta firme, querida, seu pai já sabe de tudo. Ele vai vir te buscar. Júlia assentiu fracamente, fechando os olhos. Célia ficou ali por mais alguns minutos, rezando baixinho, pedindo forças para aquela menina inocente. Então ouviu passos no corredor. Rapidamente, saiu do quarto e trancou a porta novamente, fingindo estar apenas verificando se estava tudo em ordem. Verônica apareceu no corredor, os olhos frios como gelo. O que você está fazendo aqui?
Apenas verificando o quarto, senhora. Tudo está em ordem. Ótimo. Desça. Tenho instruções para você. Célia obedeceu, descendo atrás de Verônica. Na sala, o cenário estava completo. Parecia realmente um velório. A governanta sentiu o estômago revirar. Amanhã de manhã cedo você vai preparar café para algumas visitas que virão. E não quero nenhuma palavra sua sobre nada do que está acontecendo aqui. Entendeu? Sim, senhora. Ótimo. Agora vá descansar. Amanhã será um dia longo. Célia voltou para seu quarto, mas não dormiu. Ficou acordada a noite inteira, de joelhos ao lado da cama, rezando. Rezando para que Marcelo chegasse a tempo. Rezando para que Júlia aguentasse. Rezando para que tudo aquilo terminasse logo. Paulo, o motorista, também estava inquieto. Ele havia conseguido fazer uma ligação de um telefone público mais cedo, tentando contatar Marcelo, mas não obteve sucesso. Decidiu que, se Marcelo não aparecesse até o dia seguinte, ele próprio dirigiria até Brasília para avisá-lo pessoalmente. A lealdade à família Tavares estava acima de qualquer medo que Verônica ou seus capangas pudessem inspirar. A madrugada chegou, e com ela, o voo de Marcelo pousou no aeroporto de Guarulhos. Ele não esperou pela bagagem, saiu direto do aeroporto e pegou um táxi. Vou para o Jardim Europa e preciso chegar rápido. O taxista, percebendo a urgência na voz do passageiro, acelerou o quanto o trânsito matinal de São Paulo permitia. Marcelo olhava pela janela, vendo a cidade despertar, as pessoas indo trabalhar, a vida seguindo seu curso normal enquanto a dele estava desmoronando. Checou o celular mais uma vez, 7 da manhã. Henrique já deveria estar mobilizando as autoridades. Tudo precisava acontecer rápido. Quando o táxi finalmente parou em frente ao portão da mansão, Marcelo sentiu o coração acelerar. A casa parecia a mesma de fora, imponente, tranquila, mas ele sabia que por dentro era um cenário de horrores. Pagou a corrida sem esperar o troco e acionou o interfone. Ninguém respondeu. Acionou novamente. Silêncio. Marcelo não hesitou. Digitou o código do portão que apenas ele, Helena e recentemente Verônica conheciam. O portão se abriu lentamente. Ele entrou caminhando rapidamente pela entrada de Pedras Portuguesas, passando pela fonte, subindo os degraus da entrada principal. Usou a chave, abriu a porta e o que viu o fez parar no meio do corredor. Flores brancas, faixas pretas, velas e no centro da sala uma urna pequena com uma placa de bronze. Seu coração parou quando leu o nome gravado. Júlia Tavares. As datas de nascimento e, absurdamente, uma data de falecimento de apenas 2 dias atrás. Marcelo sentiu as pernas fraquejarem. Não, não. Isso não podia ser real. Era impossível. Mas a decoração, o memorial, tudo parecia tão elaborado, tão real. Por um breve momento, a realidade pareceu se fragmentar ao seu redor. Foi quando ouviu passos. Verônica desceu as escadas vestida de preto, o rosto compondo uma expressão de falsa tristeza. Marcelo, você voltou. Eu tentei te ligar, tentei te avisar, mas... O que aconteceu com minha filha? A voz de Marcelo saiu rouca, estrangulada pela emoção. Verônica desceu mais alguns degraus, as mãos dramaticamente cruzadas sobre o peito. Foi tão rápido, Marcelo. Ela teve uma febre alta, tão alta. Chamei médicos, fiz tudo o que pude, mas... Cadê minha filha? Onde ela está? Marcelo não esperou resposta. Passou correndo por Verônica, subindo as escadas aos saltos. Verificou o quarto antigo de Júlia, agora transformado em closet, como a governanta havia mencionado na carta. Vazio. Correu para o segundo andar, verificando cada cômodo. Nada. Foi então que se lembrou do terceiro andar. Subiu correndo a última escadaria, encontrando um corredor estreito com várias portas. Começou a abrir cada uma até encontrar uma trancada. Júlia! Júlia, você está aí? Um gemido fraco do outro lado. Era ela. Estava viva. Marcelo sentiu um alívio tão intenso que quase caiu de joelhos ali mesmo. Chutou a porta, com toda a força, uma vez, 2 vezes, até que a fechadura cedeu e a porta se escancarou. O que viu dentro daquele quartinho minúsculo fez a raiva explodir em seu peito como nunca antes.
Júlia estava deitada em uma cama pequena demais, coberta por um lençol fino, o rosto pálido e suado pela febre, os olhos fundos, o corpo visivelmente mais magro. Quando ela viu o pai, os olhos se encheram de lágrimas. "Papai", ela sussurrou, estendendo os braços fracos. Marcelo correu até ela, pegando-a no colo com todo o cuidado. Sentindo como ela estava leve demais, frágil demais, segurou a filha contra o peito, sentindo as lágrimas finalmente rolarem pelo seu rosto. "Está tudo bem agora, meu amor. Papai está aqui. Ninguém nunca mais vai te machucar." Júlia se agarrou a ele, chorando, tremendo. Marcelo a embrulhou melhor no lençol e desceu as escadas carregando-a nos braços. Quando chegou ao térreo, encontrou Verônica parada no meio da sala, ao lado de Rodrigo, que havia aparecido de algum lugar da casa. "Marcelo, você não entende", Verônica começou, a voz agora perdendo aquele tom dramático e ganhando um timbre mais desesperado. "Eu posso explicar tudo. Saia da minha frente." A voz de Marcelo era baixa, mas carregada de uma fúria contida tão intensa que Verônica recuou instintivamente. Rodrigo deu um passo à frente como se fosse intervir, mas um olhar de Marcelo o fez congelar no lugar. Marcelo levou Júlia até o sofá, deitando-a cuidadosamente. Dona Célia apareceu correndo da cozinha, as mãos sobre a boca ao ver a cena. "Célia, ligue para o Dr. Mendes. Diga que é emergência." "Sim, senhor." Imediatamente. Enquanto Célia corria para o telefone, Marcelo voltou sua atenção para Verônica e Rodrigo. "Vocês dois não saem desta casa e vão me explicar cada detalhe desta farsa antes que as autoridades cheguem." Verônica tentou manter a compostura. "Marcelo, se você apenas ouvisse..." "Eu já ouvi tudo o que precisava." Ele puxou do bolso as cópias dos documentos que Célia havia enviado, jogando-os sobre a mesa decorada com flores de velório. "Sei das falsificações, sei das transferências bancárias, sei que vocês planejavam me roubar. E sei", ele olhou para a urna vazia com repulsa, "que usariam minha filha como instrumento de chantagem emocional." Rodrigo tentou sair discretamente em direção à porta, mas Paulo, que havia entrado na casa ao ouvir a comoção, bloqueou a saída. "Ninguém sai, Paulo", disse firmemente, cruzando os braços sobre o peito. O médico chegou em menos de 20 minutos, examinando Júlia ali mesmo na sala. Após verificar temperatura, pressão e fazer várias perguntas à menina, ele se virou para Marcelo. "Ela está desidratada e desnutrida, mas não tem nenhuma doença grave. Com alimentação adequada, hidratação e repouso, ela vai se recuperar completamente. Mas preciso saber como ela chegou a este estado." Marcelo olhou para Verônica com ódio puro. "Pergunte a ela." O médico entendeu imediatamente que havia algo muito errado acontecendo ali, mas profissionalmente focou em cuidar da paciente. Aplicou soro, prescreveu medicamentos, orientou sobre alimentação e cuidados. Dona Célia anotou tudo meticulosamente, já organizando mentalmente como faria para recuperar a saúde da menina. Assim que o médico saiu, Marcelo se virou para Rodrigo. "Você tem 30 segundos para me dizer exatamente o que estava acontecendo aqui antes que eu chame a polícia. E dependendo do que você disser, posso considerar não processar você por tentativa de sequestro, além de fraude." Rodrigo, percebendo que o jogo havia acabado, começou a falar. Confessou o plano de falsificar documentos, de assumir o controle das contas bancárias de Marcelo, de usar o cenário do falso memorial para destruí-lo emocionalmente e forçá-lo a assinar procurações que entregariam tudo. Confessou que Verônica havia sido a mentora de tudo, que ela vinha planejando aquilo desde antes mesmo de se aproximar de Marcelo. Marcelo ouviu tudo em silêncio, a mandíbula travada, os punhos cerrados. Quando Rodrigo terminou, ele pegou o celular e ligou para Henrique Moraes. "Henrique, estou em casa. Tenho os dois aqui. Traga as autoridades. Agora." Enquanto esperavam, Verônica tentou uma última cartada. Sentou-se em uma poltrona, as mãos tremendo, e começou a chorar. "Marcelo, eu sei que cometi erros, mas fiz tudo porque estava com medo. Medo de te perder. Medo de ser substituída como fui no meu casamento anterior.
Você não entende como é viver na sombra de uma mulher perfeita que já se foi. Eu só queria garantir meu lugar, garantir que você não me deixaria. Marcelo a olhou sem nenhuma piedade. Você machucou minha filha, uma criança inocente de 7 anos. Isolou ela, deixou ela passar fome, deixou ela adoecer. Montou esse circo grotesco. Ele apontou para a decoração de velório ao redor para me manipular. Não existe justificativa no mundo para o que você fez. Mas eu te amo, Verônica insistiu desesperada. Não, você nunca me amou. Você amava meu dinheiro, minha posição, meu sobrenome, e estava disposta a destruir uma criança para conseguir isso. Há um nome para isso, Verônica, e não é amor. O som de sirene se aproximando ecoou pela rua. Momentos depois, a casa estava cheia de policiais, investigadores e advogados. Henrique Moraes chegou com uma equipe completa, já trazendo documentos, provas, autorizações judiciais. Rodrigo foi levado imediatamente sob custódia, sem resistência. Verônica tentou argumentar, tentou dramatizar, mas os documentos não mentiam. As fotografias que Célia havia tirado, os recibos, as gravações que Paulo havia feito discretamente de conversas comprometedoras, tudo formava um dossiê irrefutável. Quando finalmente colocaram as algemas em Verônica, ela olhou para Marcelo uma última vez. Você vai se arrepender disso. A única coisa de que me arrependo, Marcelo respondeu calmamente, é de ter permitido que você entrasse na vida da minha filha. Verônica foi levada, gritando que estava sendo injustiçada, que havia sido mal compreendida, que tudo era um grande equívoco. Mas suas palavras se perderam na noite enquanto o carro da polícia desaparecia pela rua. Quando finalmente a casa ficou silenciosa novamente, apenas família e funcionários de confiança permaneceram. Marcelo sentou-se ao lado de Júlia no sofá segurando a mão da filha. Dona Célia trouxe um caldo quente que a menina tomou lentamente, pela primeira vez em dias comendo algo substancial e feito com amor. Paulo removeu discretamente todas as decorações macabras da sala, devolvendo ao espaço alguma dignidade. Papai, Júlia disse baixinho, a voz ainda fraca. Você voltou mesmo. Voltei, meu amor, e nunca mais vou te deixar. A menina sorriu, e naquele sorriso frágil, mas genuíno, Marcelo viu a força impressionante de sua filha, a resiliência que ela havia herdado de Helena. Júlia havia sobrevivido. Eles haviam sobrevivido. E dali em diante, tudo seria diferente. Os primeiros raios de sol entravam pela janela do quarto de Júlia, iluminando suavemente o rosto da menina, que finalmente dormia tranquila. Marcelo estava sentado em uma poltrona ao lado da cama, observando cada respiração da filha, ainda incapaz de se afastar dela por muito tempo. Haviam-se passado apenas 3 dias desde que Verônica e Rodrigo foram levados pela polícia, mas para Marcelo parecia uma eternidade. 3 dias de cuidados intensivos, de médicos visitando a casa regularmente, de Dona Célia preparando refeições nutritivas a cada poucas horas, de Paulo fazendo compras de medicamentos e tudo mais, que fosse necessário. 3 dias reconstruindo, pedaço por pedaço, a segurança que havia sido brutalmente roubada de sua filha. Júlia mexeu-se na cama, abrindo os olhos lentamente. Quando viu o pai ali, sorriu. Era um sorriso pequeno ainda, frágil, mas genuíno. Papai, você ainda está aqui. Sempre vou estar aqui, meu amor. Prometo. Ela estendeu a mão e Marcelo a segurou com delicadeza, sentindo como os dedos da menina já estavam um pouco mais fortes do que 3 dias atrás. O médico tinha razão. Com cuidado adequado, Júlia estava se recuperando. As cores voltavam lentamente ao seu rosto, o apetite aumentava a cada dia e o brilho nos olhos castanhos começava a reaparecer. Dona Célia entrou no quarto carregando uma bandeja com mingau de aveia, frutas picadas e suco natural de laranja. Bom dia, minha querida. Trouxe o café da manhã. Júlia sentou-se na cama com a ajuda do pai e desta vez comeu com vontade, mastigando devagar, saboreando cada colherada. Marcelo observava com um misto de alívio e tristeza. Alívio por vê-la se recuperando. Tristeza por saber que aquela criança havia passado fome na própria casa, sob seu teto,
enquanto ele estava longe acreditando que ela estava sendo cuidada. Depois do café da manhã, Marcelo desceu para atender uma ligação de Henrique Moraes, seu advogado. As notícias eram atualizadas constantemente. Verônica e Rodrigo estavam detidos aguardando julgamento. As acusações eram graves: fraude, falsificação de documentos, tentativa de apropriação indébita, maus tratos. As provas reunidas por Célia, as fotografias, os documentos falsificados apreendidos na casa, os depoimentos de Paulo e dos seguranças que Rodrigo havia contratado e que rapidamente viraram testemunhas para reduzir suas próprias penas, tudo formava um caso sólido e irrefutável. Marcelo, Henrique disse do outro lado da linha. A defesa da Verônica está tentando alegar perturbação emocional, estresse pós-traumático do divórcio anterior, tentando pintar um quadro de mulher fragilizada que cometeu erros por desespero. E você acha que pode funcionar? Não com as provas que temos. O recibo da funerária, o memorial montado, o isolamento de uma criança de 7 anos. Isso não é desespero emocional, Marcelo. É premeditação cruel. Qualquer juiz minimamente sensato vai ver isso. Marcelo respirou fundo. Quero garantias de que ela nunca mais chegue perto da minha filha. Já estamos processando medidas restritivas permanentes. Ela não vai poder se aproximar de vocês, nem agora, nem quando sair da prisão. Se sair. E, considerando a gravidade dos crimes, pode levar anos. Bom, Marcelo desligou e ficou parado na sala por um momento, olhando ao redor. A casa estava diferente. As decorações macabras haviam sido removidas, mas algo mais profundo havia mudado. O silêncio já não era opressor. Parecia pela primeira vez em meses que a casa podia respirar novamente. Dona Célia apareceu na porta da sala, secando as mãos no avental. Senhor Marcelo, posso falar com o senhor? Claro, Célia. Sente-se, por favor. A governanta sentou-se na beira da poltrona, as mãos nervosas no colo. Eu queria me desculpar, senhor. Eu deveria ter... Falado antes, deveria ter alertado o senhor sobre a Verônica desde o começo. Marcelo balançou a cabeça. Célia, você salvou minha filha. Você arriscou seu emprego, sua segurança para me avisar. Não tem nada pelo que se desculpar. Eu é que devo te agradecer. Para sempre. Os olhos de Célia se encheram de lágrimas. Aquela menina é como uma neta para mim, senhor. Eu não poderia ter ficado de braços cruzados vendo ela sofrer. Eu sei. E por isso você sempre terá um lugar nesta família. Sempre. Célia limpou as lágrimas com o lenço que tirou do bolso do avental e sorriu. Voltando ao que ela faz de melhor, preparar a casa, cuidar de Júlia, manter a rotina que trazia conforto e segurança. Nos dias seguintes, Marcelo tomou decisões importantes. Cancelou todas as viagens de negócios programadas para os próximos 3 meses. Delegou responsabilidades na empresa para executivos de confiança. Sua prioridade agora era Júlia e nada mais importava. Todas as manhãs, ele tomava café da manhã com a filha. Passavam as tardes juntos, às vezes apenas conversando. Às vezes desenhando, outras vezes lendo histórias. Aos poucos, Júlia ia abrindo o coração, falando sobre os dias terríveis que havia passado, sobre o medo, sobre a solidão. Uma tarde, enquanto estavam sentados no jardim sob a sombra da jabuticabeira que Helena havia plantado, Júlia olhou para o pai com seriedade. Papai, você não vai trazer outra pessoa para morar aqui, vai? Marcelo sentiu o coração apertar com a pergunta. Júlia, eu prometo que nunca mais vou colocar alguém na nossa vida sem ter absoluta certeza. E mais importante ainda, nunca vou deixar de ouvir você. Se algum dia, no futuro distante, houver alguém, essa pessoa vai ter que conquistar seu coração também. Porque nós somos uma equipe, você e eu, e ninguém entra nessa equipe sem aprovação de ambos. Júlia pareceu considerar aquilo e então assentiu. Tá bom, mas por enquanto prefiro que seja só você, eu, tia Célia e Paulo. Marcelo sorriu abraçando a filha. Por enquanto, somos perfeitos assim mesmo. 2 semanas depois, Marcelo teve uma ideia. Estava olhando para a mansão, para aquele espaço enorme que havia sido cenário de tanta dor, e pensou em Helena, em como ela sempre sonhara em fazer diferença no mundo,
em ajudar crianças vulneráveis, em transformar dor em esperança. A fundação que ele havia criado em nome dela era um começo, mas talvez pudesse fazer mais. Talvez pudesse transformar aquela própria casa em algo significativo. Chamou Júlia para conversar. Sentaram-se no sofá da sala e Marcelo compartilhou sua ideia. E se transformássemos parte desta casa em um centro de apoio para crianças que passaram por situações difíceis, um lugar onde elas possam receber ajuda, fazer terapia, participar de atividades de arte, ter um espaço seguro para se recuperar? Júlia olhou ao redor, pensativa. Como a mamãe sempre quis fazer. Exatamente como a mamãe sempre quis. A menina ficou em silêncio por um momento e então sorriu. Eu acho que ela ia gostar. Muito disso. E eu também gosto. Então vamos fazer. Marcelo colocou a ideia em prática com a mesma determinação que usava nos negócios. Contratou arquitetos, psicólogos especializados em trauma infantil, educadores, terapeutas. A ala leste da mansão, que raramente era usada, foi completamente reformada. Salas foram transformadas em espaços de terapia, de arte, de música. O jardim ganhou brinquedos, uma área de leitura ao ar livre, canteiros que as crianças poderiam cuidar. As cores voltaram à casa. Amarelos vibrantes, azuis alegres, verdes esperançosos. A transformação era não apenas física, mas simbólica. Onde havia existido escuridão e manipulação, agora cresceria luz e cura. Júlia participou de todo o processo. Escolheu cores para algumas salas, sugeriu livros para a biblioteca infantil que estava sendo montada, até desenhou um mural que seria pintado na parede da sala de atividades artísticas. Estar envolvida na transformação ajudava em sua própria recuperação. Dava propósito à dor que havia vivido. Dona Célia, vendo a casa ganhar vida novamente, chorava de alegria enquanto preparava a cozinha que serviria lanches saudáveis para as crianças que viriam. Paulo, sempre prático, organizava o estacionamento e planejava rotas seguras para transporte. A equipe que havia protegido Júlia agora se preparava para proteger e cuidar de muitas outras crianças. 3 meses depois, o Centro de Apoio Helena Tavares foi oficialmente inaugurado. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Estavam presentes psicólogos, assistentes sociais, representantes do governo, famílias que seriam beneficiadas pelo projeto. Marcelo fez um discurso curto falando sobre Helena, sobre sua visão de um mundo mais compassivo, sobre transformar tragédias pessoais em força para ajudar outros. Mas o momento mais tocante foi quando Júlia, agora com 8 anos e visivelmente mais forte e saudável, subiu ao pequeno palco montado no jardim. Com voz clara, ela leu um trecho de uma carta que Helena havia escrito para ela quando era ainda menor, uma carta que a mãe havia deixado para ser aberta quando Júlia crescesse. Minha querida Júlia, a voz da menina ecoou pelo jardim silencioso. Se você está lendo isso, é porque já cresceu um pouco. Quero que saiba que não importa o que aconteça na vida, você sempre terá dentro de você uma luz que ninguém pode apagar. Essa luz vem do amor que seu pai tem por você, do amor que eu sempre terei por você mesmo, não estando presente, e do amor que você é capaz de dar ao mundo. Nunca deixe as sombras apagarem essa luz. E se um dia você passar por momentos difíceis, lembre-se, as pessoas mais fortes são aquelas que transformam sua dor em força para ajudar outros. Você é forte, minha borboleta. Mais forte do que imagina. Com todo o meu amor, mamãe. Quando Júlia terminou de ler, não havia um único olho seco no jardim. Marcelo subiu ao palco e abraçou a filha, as lágrimas rolando livremente por seu rosto. No fundo do jardim, ao lado da jabuticabeira que Helena havia plantado, uma placa de bronze brilhava sob o sol com os dizeres, em memória de Helena Tavares, que acreditava que o amor sempre vence. O centro começou a funcionar imediatamente. Crianças que haviam passado por abandono, perdas, traumas, começaram a frequentar diariamente. Júlia, quando não estava na escola, adorava estar lá brincando com as outras crianças, compartilhando seus lápis de cor, ensinando o que havia aprendido em suas próprias sessões de terapia. Ela havia transformado sua própria dor em empatia profunda por outros que sofriam.
Marcelo reduziu significativamente seu envolvimento direto nos negócios, mantendo apenas supervisão estratégica e focando a maior parte de seu tempo na fundação e no centro. Descobriu que aquilo o preenchia de uma forma que fechar contratos milionários nunca havia feito. Ver crianças sorrindo naqueles corredores que antes ecoavam com solidão e medo, ver famílias encontrando apoio, ver transformações acontecendo, isso sim tinha valor real. Dona Célia frequentemente comentava, enquanto preparava bolos para as crianças do centro, que a casa finalmente voltara a ter alma. Paulo, dirigindo crianças para terapias ou passeios educativos, dizia que aquele era o trabalho mais importante que já fizera em toda a sua carreira. 6 meses após a inauguração do centro, houve uma audiência judicial sobre o caso de Verônica e Rodrigo. Marcelo foi intimado a depor. Júlia, por ser menor, não precisou ir, mas quis escrever uma carta que seria lida pelo juiz. Nela, a menina não pedia vingança ou punição severa. Em vez disso, escreveu sobre perdão, sobre como havia aprendido que guardar raiva apenas machuca quem a carrega, sobre como esperava que Verônica pudesse um dia encontrar ajuda para seus próprios problemas. A maturidade emocional de uma criança de 8 anos deixou o tribunal impressionado. Verônica, quando ouviu a carta sendo lida, baixou os olhos, as mãos tremendo sobre a mesa. Pela primeira vez desde que tudo começara, pareceu genuinamente afetada, não com pena de si mesma, mas com o peso real do que havia feito. Rodrigo, ao seu lado, mantinha a cabeça baixa, sabendo que não havia defesa para suas ações. O juiz foi claro em sua sentença. Considerando a gravidade dos crimes, a premeditação, o uso de uma criança vulnerável como instrumento de extorsão emocional, as penas foram significativas. Verônica foi condenada a 5 anos de reclusão, com possibilidade de redução por bom comportamento e participação em programas de reabilitação psicológica. Rodrigo recebeu 7 anos, considerando seu histórico anterior de fraude. Ambos foram proibidos permanentemente de se aproximar da família Tavares. Quando Marcelo saiu do tribunal, sentiu um peso sendo retirado de seus ombros. Não era alegria com o sofrimento de outros, mas alívio de que um capítulo doloroso finalmente estava oficialmente fechado. Ele poderia seguir em frente. Júlia poderia seguir em frente. E o fariam juntos, construindo algo bonito sobre as ruínas do que quase os destruiu. Um ano inteiro se passou desde aqueles dias terríveis. O centro de apoio. Helena Tavares já havia atendido mais de 200 crianças e suas famílias. Histórias de recuperação e superação enchiam os relatórios mensais que Marcelo lia com orgulho crescente. Júlia, agora com quase 9 anos, estava florescendo. Suas notas na escola eram excelentes, havia feito novas amizades, participava de aulas de pintura e adorava cada minuto que passava no centro, ajudando outras crianças. Certa tarde de sábado, Marcelo e Júlia estavam no jardim, cuidando juntos dos canteiros de flores que as crianças do centro haviam plantado. O céu estava azul, pássaros cantavam na jabuticabeira, e uma brisa suave trazia o perfume das flores recém-abertas. "Papai", Júlia disse, arrancando uma ervinha daninha do canteiro, "você acha que a mamãe está orgulhosa da gente?" Marcelo parou o que estava fazendo e olhou para a filha. "Tenho certeza absoluta que sim, meu amor. Olha tudo que fizemos. Transformamos a dor em esperança. Transformamos nossa casa em um lugar de cura. Transformamos nossa história em inspiração para outros. A mamãe não poderia estar mais orgulhosa." Júlia sorriu, aquele sorriso luminoso que iluminava todo o seu rosto, o mesmo sorriso de Helena. "Eu também estou orgulhosa da gente." Marcelo abraçou a filha, sentindo gratidão imensa por ter essa criança incrível em sua vida, por terem sobrevivido juntos à tempestade, por estarem ali naquele momento de paz e luz. Naquela noite, houve uma pequena celebração no centro. Era o aniversário de 1 ano de funcionamento. Crianças corriam pelo jardim iluminado por luzes de festa. Pais conversavam agradecidos com a equipe de psicólogos e terapeutas. Dona Célia servia brigadeiros e bolos. Paulo tirava fotos para documentar cada momento. Era uma celebração da vida, da resiliência, da capacidade humana de se reerguer mesmo após as quedas mais dolorosas.
Durante a festa, uma das psicólogas do centro, doutora Marina, se aproximou de Marcelo. Eu queria te dizer algo. Você e Júlia são uma inspiração para todas as famílias que atendemos aqui. Eles veem que é possível superar. Veem que a luz sempre vence, mesmo quando a escuridão parece invencível. O que vocês fizeram aqui mudou não apenas suas próprias vidas, mas centenas de outras. Marcelo sentiu os olhos arderem. A doutora Marina tinha razão. Eles haviam transformado a tragédia em triunfo. Haviam pegado os pedaços quebrados de suas vidas e construído um mosaico lindo de esperança. Mais tarde, quando a festa terminou e apenas família permanecia, Marcelo, Júlia, Dona Célia e Paulo se sentaram juntos na varanda da mansão, olhando para o jardim iluminado pelas estrelas. Vocês sabem, Marcelo disse, quebrando o silêncio confortável. Eu passei tanto tempo da minha vida construindo um império empresarial, achando que aquilo definiria meu sucesso. Mas percebi que estava completamente errado. Meu maior sucesso está aqui. Ele olhou para Júlia. É você. E ele olhou ao redor, para o centro que haviam criado. É isso. Essas crianças, essas famílias, essas vidas que estamos ajudando a transformar. Isso é legado de verdade. Dona Célia limpou uma lágrima. A senhora Helena estaria tão feliz vendo tudo isso. Paulo assentiu. Trabalhei nesta casa por décadas. Vi nascimentos, vi perdas, vi de tudo, mas nunca vi tanta vida como vejo agora. A casa respira novamente. Júlia, aconchegada ao lado do pai, olhava para as estrelas. Mamãe está lá em cima, olhando para a gente. Tenho certeza. Eu também tenho, meu amor. E ela está sorrindo. Ficaram ali por um longo tempo, apenas aproveitando a companhia uns dos outros, o silêncio tranquilo, a paz que finalmente haviam conquistado. A jornada havia sido brutal, as feridas profundas, mas a cura também era real, e o amor que os unia, havia sido mais forte que qualquer escuridão. Nos meses que se seguiram, a vida continuou em sua nova normalidade. Júlia crescia feliz e saudável, cercada de amor e propósito. O centro prosperava, expandindo seus serviços e alcançando cada vez mais famílias necessitadas. Marcelo encontrou paz em uma vida mais simples, mais focada no que realmente importava. Dona Célia e Paulo, mais do que funcionários, eram parte integral da família, presentes em cada momento importante. 2 anos após tudo ter acontecido, em uma tarde chuvosa de São Paulo, Marcelo recebeu uma carta. Era de Verônica. Ele hesitou antes de abrir, mas finalmente o fez. A carta era curta, escrita à mão com letra trêmula. Marcelo não espera o perdão nem mereceria se esperasse. Escrevo apenas para dizer que, no silêncio desta prisão, finalmente consegui enxergar a monstruosidade do que fiz. Passei por terapia intensa, fui diagnosticada com transtornos que explicam, mas não justificam, meus atos. Aprendi sobre a criança que machuquei, sobre a família que quase destruí. Aprendi sobre a escuridão que carreguei por tanto tempo e que projetei sobre pessoas inocentes. Nunca poderei desfazer o que fiz, mas quero que saiba que a dor que causei me assombra todos os dias e que, se existe algum significado em meu sofrimento agora, é que finalmente entendi o valor daquilo que tentei roubar. Uma família construída em amor verdadeiro. Peço apenas que, se um dia Júlia perguntar sobre mim, você diga que a mulher que a machucou estava profundamente doente e que agora lamenta cada segundo daqueles dias terríveis. Verônica. Marcelo leu a carta 2 vezes. Sentiu uma mistura de emoções, raiva pelo que ela fizera, tristeza pela pessoa quebrada que ela evidentemente era, e finalmente algo que não esperava sentir, um pedacinho de compaixão. Não perdão, não esquecimento, mas o reconhecimento de que Verônica também era humana, também estava sofrendo, também carregava suas próprias feridas que a levaram a ferir outros. Ele guardou a carta em uma gaveta trancada, decidindo que talvez, um dia quando Júlia fosse mais velha e pudesse processar aquilo adequadamente, ele mostraria a ela. Mas não agora. Agora era tempo de continuar crescendo, continuando curando, continuando construindo,
E foi exatamente isso que fizeram. A cada ano, o Centro de Apoio Helena Tavares tocava mais vidas. Júlia cresceu forte, compassiva e determinada, decidindo desde cedo que, quando crescesse, queria ser psicóloga para continuar o trabalho que seus pais haviam começado. Marcelo, vendo a filha florescer em uma mulher extraordinária, sabia que Helena estava certa em sua carta. A luz de Júlia nunca foi apagada. Pelo contrário, brilhava cada vez mais forte, iluminando o caminho para muitos outros. 5 anos depois de tudo ter acontecido, em uma cerimônia especial, o Centro de Apoio Helena Tavares recebeu um reconhecimento nacional por seu trabalho excepcional com crianças traumatizadas. Júlia, agora com 13 anos, subiu ao palco para receber o prêmio junto com o pai. Ela falou com maturidade impressionante sobre resiliência, sobre transformar dor em propósito, sobre a importância de nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Naquela noite, de volta à mansão que agora era tanto lar quanto centro de cura, Marcelo e Júlia ficaram na varanda, como faziam frequentemente. O céu estava estrelado. A jabuticabeira balançava suavemente ao vento. "Papai", Júlia disse, "você acha que nossa história pode ajudar outras pessoas?" "Já está ajudando, meu amor. Cada criança que passa por aquelas portas vê que é possível sobreviver, é possível se recuperar, é possível transformar as piores experiências em força. Você é prova viva disso." Júlia ficou em silêncio por um momento e então disse algo que tocou profundamente Marcelo. "Eu sou grata, papai." Marcelo olhou para ela surpreso. "Grata pelo quê, filha? Por tudo. Eu sei que parece estranho, mas se nada daquilo tivesse acontecido, talvez a gente não tivesse criado o centro. Talvez a gente não estivesse ajudando todas aquelas crianças. Óbvio que foi horrível, e eu não desejaria aquilo para ninguém. Mas daquilo nasceu algo lindo, e isso me ensinou que até das piores coisas a gente pode tirar luz." Marcelo abraçou a filha, incapaz de falar por um momento, emocionado demais. Helena estaria tão orgulhosa da pessoa que Júlia estava se tornando. Uma pessoa que entendia, em profundidade, que ia além de sua idade, que a vida não é sobre evitar a escuridão, mas sobre encontrar a luz mesmo no meio dela. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marcelo e Júlia tenha tocado o coração de vocês. Se você se emocionou com essa jornada de dor, superação e transformação, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Foi a força de Júlia, a lealdade de Dona Célia, a transformação da mansão em um centro de esperança? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, mostrando que mesmo nas horas mais escuras, a luz do amor sempre encontra um caminho. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre a força que existe dentro de cada um de nós. Até breve.